Hoje, no Paraná Business, nós vamos conhecer a trajetória e os aprendizados de um empresário que nasceu em Curitiba, foi para os Estados Unidos, foi para universidades nos Estados Unidos e é autor desse livro aqui, Desperte o Milionário que há em você. Ele próprio fez essa virada na sua vida, que foi o fato de ser um professor, começou a ensinar inglês, a partir disso criou uma rede de escolas, que é a Wizard, e hoje tem um grupo com várias outras empresas da área educacional. E consta na revista Forbes como um dos milionários brasileiros. Para quem saiu de Curitiba, garoto praticamente, filho de uma costureira e de um motorista de caminhão, é uma grande história, uma grande virada, hein? Certamente é uma grande satisfação para mim ser curitibano e poder representar o Brasil no cenário nacional e hoje internacional, justamente num setor tão nobre como a educação. Foi para os Estados Unidos, nessa sua ida para lá, para estudar, que mudou a sua forma de pensar, porque você não tinha de família uma visão empreendedora dentro de casa. Mas você conheceu uma nova cultura, uma nova forma de ver o mundo. Isso foi importante na sua formação? Eu acredito que a minha experiência de vivência, de estudo, de trabalho nos Estados Unidos, ela me abriu uma visão para um novo mundo. Portanto, hoje, eu aconselho, eu recomendo todo jovem que está em fase de formação fazer qualquer empenho, qualquer sacrifício necessário para poder ter um estágio, seja de 6 meses, de 1 ano, 2 ou 3, para que possa ter essa experiência internacional. Depois que eu retornei ao Brasil, eu consegui notar aqui a diferença e o valor dessa experiência que abriu muitos horizontes que antes não eram possíveis. Vamos falar do livro em primeiro lugar, depois você conta a sua própria história, que é bastante interessante e dá fundamentação para o livro. Qual é o nosso problema? É de mentalidade em primeiro lugar? Será que os latinos, pela linha ideológica, religiosa que tem, acabam tendo uma propensão à pobreza, a ver o lucro como algo pecaminoso? Infelizmente, algumas pessoas associam a riqueza com o pecado, quando na verdade todas as ideologias religiosas nós não encontramos nenhuma base nas escrituras, qualquer base, digamos, filosófica ensinada nos evangelhos que vem condenar a prosperidade. Pelo contrário, as pessoas de bem, as pessoas de posses, muitas vezes são citadas como exemplos nas próprias escrituras. Hoje em dia, nós vivemos uma dicotomia. Por quê? Por um lado, nós temos pessoas que têm uma fé, têm uma ideologia religiosa e buscam uma prosperidade, e tem alguns que criaram bloqueios no passado, por influências diversas, e sofrem porque pensam que existe uma nobreza, uma virtude na carência, na pobreza, quando isso não procede. Você acha que nós somos, então, escravizados pelas nossas próprias crenças, pelas próprias desculpas que a gente muitas vezes repete para si mesmo? Certamente. E este é um dos objetivos do Desperte o Milionário, que é em você ajudar o leitor a quebrar alguns desses bloqueios, alguns desses vícios de pensamento ou crenças pessoais que geralmente são incutidos na infância, devido ao ambiente de carência ou na juventude, por influência do meio que ele estava inserido. Porém, eu descobri que é possível romper com esse passado e projetar-se para um novo cenário, um novo momento de transformação. Carlos, gostaria que você desse para a gente um resumo dos pontos fundamentais, que você coloca aqui as chaves principais, né? Por exemplo, por que, em primeiro lugar, zerar o seu passado? Zerar o passado é muito importante porque no passado nós cometemos erros. Tomamos decisões mal tomadas, tivemos prejuízos, fomos magoados, ofendidos, ou seja, tivemos situações negativas. Algumas pessoas vivem presas a esse passado, consequentemente não progridem, porque despendem a sua energia criativa numa situação negativa do passado e ficam bloqueados. Segundo passo, a pessoa precisa ter uma autoestima elevada. E quando eu cito autoestima, é ela acreditar em si, acreditar no seu potencial e acreditar na realização de um sonho. Agora, para que isso aconteça, ela precisa trabalhar muito o aspecto psicológico, emocional, internamente. O terceiro aspecto é de ordem racional. O indivíduo precisa ter um objetivo financeiro a alcançar, estipulado em valores. Não importa o valor, mas cada um precisa trabalhar esse aspecto. E um passo muito importante é o empreendedorismo. Eu descobri que se você quiser ter uma boa casinha, um bom carrinho, de tempos em tempos viajar para a praia, trabalhe para uma boa empresa. Você vai ter tudo isso. Se você quiser ter uma super casa, um super carro e viajar pelo mundo todo, você vai precisar empreender, ter o próprio negócio, realizar seus próprios projetos.
Mas trabalhando para os outros, muitas vezes também a pessoa encontra o caminho do aprendizado, de depois poder fazer aquilo que ela aprendeu a partir desse conhecimento por conta própria. Também pode servir como uma escola. Certamente, quando nós atuamos, trabalhamos, prestamos serviços para uma empresa, nós estamos num processo de crescimento, de amadurecimento e de transformação. A pessoa tem que tomar um rumo em determinado momento para saber se ela vai buscar o sucesso dela, escalando toda essa jornada corporativa, e nós temos exemplos de pessoas que são exemplos de sucesso nesse sentido, ou então se ela vai empreender e buscar o próprio negócio. Por que você diz dividir para multiplicar? Qual é o sentido? Quando eu falo dividir para multiplicar, eu me refiro a dividir tanto responsabilidades, dividir tarefas, dividir áreas de atuação e até mesmo dividir o poder. Engana-se aquele que pensa que o centralizador, ele tem o maior poder. Não tem. O centralizador, ele só tem um poder nele. A partir do momento em que eu crio uma equipe de talentos, uma equipe de excelência, de competência, eu estou multiplicando o meu próprio poder, de forma tal que eu estou com você agora em Curitiba, mas eu sei que nós temos executivos qualificados em vários estados do Brasil e estão exercendo a empresa como se fosse deles. E você juntou as duas coisas, porque a sua ida para os Estados Unidos foi por uma motivação religiosa, por uma crença, realizou um trabalho voluntário e manteve. Você se tornou um capitalista, mas manteve esse lado espiritual. Eu penso ser fundamental a pessoa ter uma fé em Deus, ter uma confiança num ser superior, porque é exatamente essa fé pessoal que vai dar o norte e vai indicar o rumo seguro na tomada de decisões diárias, para ele poder ter um equilíbrio entre a vida pessoal, profissional, familiar e espiritual. De certa forma, eu penso que a fé é para o indivíduo tanto uma direção, um rumo a seguir, como é um freio, porque o dia a dia nos apresenta muitas possibilidades e cenários negativos. E se nós não tivermos essa capacidade interna de nos segurarmos, nos refrearmos, nós podemos percorrer os maus caminhos. Você acha que o Brasil pode mudar a nossa mentalidade, que tem muito a ver com a nossa forma de colonização, as crenças fortes religiosas que tinham objeção ao lucro? Você acha que isso com o tempo muda? Porque, afinal, nós temos uma situação diferente, muitas empresas estrangeiras aqui, muitos estrangeiros chegando, o mundo vai ficando mais próximo e a forma de pensar já não é tão diferente. Você acha que isso dá uma visão nova para o brasileiro? Certamente nós vivemos um passado com uma economia fechada e nós tínhamos pouco contato com o mundo exterior. A partir do momento em que nossa economia passou a ser aberta, nós temos uma integração, uma interação e uma troca, seja cultural, seja acadêmica, seja empresarial, seja na economia, e essa abertura, e certamente a internet vem contribuir muito para difundir esse conhecimento, abre novos horizontes que até o passado não eram nem concebíveis. Você escreveu 2 outros livros antes deste aqui, esse atual Desperto Milionário que há em você. Quais foram os temas dos outros nessa linha também? Eu lancei um livro na década de 90, intitulado Como Vencer a Própria Crise. Naquela ocasião, nós vivíamos uma crise institucional, econômica, financeira, planos, inflação, ou seja, nós realmente tínhamos dificuldades em toda essa área da economia. E muitas pessoas julgavam-se ser vítimas daquela crise institucional, financeira. E essa foi a motivação que eu tive. A crise mais importante a vencer é a própria. A partir do momento que eu consigo vencer a minha própria crise, toda a situação, o ambiente em que eu estou inserido, ele passa a ter uma perspectiva positiva. O segundo livro foi Como Sonhar e Realizar os Sonhos, porque tem muitas pessoas que são ótimos sonhadores, mas péssimos executores. Então, é importante sonhar, sim, mas mais importante que sonhar é realizar o sonho. Para você, onde é que foi o ponto de partida? Você já tinha o conhecimento, tinha ido para os Estados Unidos, tinha cursado a universidade por lá, chegou no Brasil. A princípio, aulas particulares. Onde é que veio a visão de que por ali você não iria onde você queria chegar? Que tinha que mudar o caminho? Eu morei 4 anos nos Estados Unidos, enquanto jovem, 2 anos em Portugal, na condição de missionário mórmon. Então, ao todo, foram 6 anos de vivência no exterior. E essa minha experiência internacional demonstrava um modelo de negócios muito conhecido e já estabelecido, que é o franchising, sistema de franquias.
Então, quando eu tomei a decisão de abrir a primeira escola Wizard no Brasil, já essa experiência internacional me apontava para o setor de franquias. Naquela ocasião, nascia no Brasil a ABF, Associação Brasileira de Franchising. Então, de certa forma, a Wizard pegou uma carona em toda essa expansão desse novo modelo de negócios e acredito eu que essa foi a grande virada, foi um grande diferencial que nos ajudou a conquistar a posição de liderança que temos hoje. A diferença para fazer o resultado é a escala, a produção de escala. Então, através da franquia, você percebeu que poderia criar uma produção em escala para ter o retorno maior. Exatamente. O setor de franquias, na minha opinião, é o modelo mais seguro e rentável do indivíduo ter o próprio negócio. E qual a explicação para esse sucesso? São vários. Primeiro, porque a pessoa já pega um conceito de um produto ou serviço bem estabelecido e com tradição no mercado. Ele consegue ter uma marca que já errou muito, já acertou muito e tem um modelo que é de êxito. Não apenas isso, mas ele recebe modelos gerenciais, operacionais, financeiros, de controle, distribuição e de marketing. Ele também tem apoio para a sua equipe, ou seja, qualificação, treinamento e capacitação. Além disso, tem toda a vantagem do marketing cooperado. Hoje, no Grupo Multi, nós temos uma verba de cerca de 20 milhões de reais anualmente que vai para difundir as marcas. Um indivíduo que está num voo solo, dificilmente ele pode se aproximar desses tipos de veículo. E, finalmente, o que eu julgo ser muito importante é uma base, uma estrutura de apoio ao novo empreendedor. Para qualquer assunto que surgir durante a operação do seu negócio, ele tem contato direto com a direção da empresa. O aprendizado rápido foi o que te impressionou nos Estados Unidos. As pessoas chegavam lá de outros países e em pouco tempo estavam falando já o inglês. E essa foi a ideia central, criar um curso onde as pessoas sentissem um progresso rapidamente. Isso foi um segredo importante como produto? Certamente foi, porque a Wizard nasceu no Brasil no final da década de 80. E naquela ocasião, nós tínhamos algumas escolas já instaladas no país, porém com uma metodologia a médio e longo prazo. E, na verdade, o que a pessoa deseja quando vai se matricular num curso para aprender uma segunda língua, ele quer falar. Ele quer falar no menor prazo possível. E a metodologia desenvolvida pela Wizard, o aluno consegue desenvolver, reproduzir, expressar, comunicar-se com 100 frases no período de 1 hora. Ou seja, se nós fôssemos começar agora uma aula de chinês, mandarim, depois de 60 minutos, o nosso novo aluno conseguiria se comunicar em 100 frases. Então, não são palavras nem conceitos, mas são frases, ele consegue reproduzir. Então, essa habilidade de desenvolver a fala foi um grande diferencial na época e até hoje. Porque cria o estímulo, a pessoa sai da aula já sabendo que tem uma diferença na vida dela. Certamente, e alguns alunos nossos, ao viajarem para o exterior, eles retornam depois com aquela satisfação. Consegui falar, consegui me expressar. Aquilo que eu queria comunicar, eu tive sucesso. Por que você passou a comprar os concorrentes? Haveria a possibilidade de você crescer apenas com marca já forte, mas você passou a comprar outros grupos? Eu penso que em cada momento empresarial, o empreendedor ele tem um desafio novo. E um dos desafios de todo empreendedor, que é o fundador da empresa, é ele perpetuar o próprio sucesso. Eu costumo dizer que eu sonhei até um certo momento. Os meus filhos, hoje que têm 33 anos, são gêmeos, ao formarem-se nos Estados Unidos e retornarem ao Brasil, eles ampliaram minha visão empreendedora e me alertaram para uma realidade que acontece muito comumente no exterior. Começam a se formar grupos econômicos, consolidação de empresas do mesmo setor, com uma visão futura de abertura de capital. A minha primeira reação foi de resistir a essa tendência, mas pela argumentação, pelas evidências, pelas análises e estudos, eles me convenceram que este é o caminho. Os anos se passaram, hoje nós temos um grupo, que é o Grupo Multi Educação, composto por 10 marcas, 5 no setor de ensino de idiomas, 5 no setor de ensino profissionalizante. Eu acredito que foi a decisão mais acertada que tomamos. Você tem procurado, então, onde há nichos de mercado que podem ser assistidos, saindo, então, da área de idiomas e passando para outros tipos de apoios profissionais. Exatamente. É o caso da Microlins, SOS Computadores, a Pipo Computação, que são franquias no setor de qualificação
muitas vezes para aquele que está buscando o primeiro emprego. Estão buscando uma ascensão profissional e nós sabemos que nós temos hoje no Brasil mais ofertas de emprego do que mão de obra qualificada. Então, literalmente, há um vácuo, há uma necessidade grande de qualificação, uma demanda por capacitação desses novos trabalhadores. Com a tecnologia, como é que você vê o futuro do seu negócio? A internet, a possibilidade da imagem, do som à distância, isso vai mudar a forma de ensinar inglês no futuro? Então, toda empresa bem-sucedida, ela precisa estar muito conectada às tendências tecnológicas. Não é diferente no nosso caso. Nós temos um investimento forte no Departamento de Desenvolvimento, Criação e Tecnologia e nós não acreditamos que a tecnologia irá competir com aulas presenciais. Na verdade, ela vai ser um elemento complementar, adicional. Na nossa experiência, nós entendemos que o aluno ele não quer somente o ensino à distância, mas ele gosta de ter a conveniência, de ter o conforto da aula presencial e poder fazer um complemento numa viagem, na residência dele, no escritório, no carro, onde ele estiver. Essa necessidade de expandir os seus conhecimentos, mostrar a sua experiência, fazer palestras, escrever livros, criar cursos, que na verdade não há aqui nisso um objetivo econômico. Não. Isso é uma visão de idealismo, de mudar as pessoas, de mudar dentro do possível o país? Eu acredito que todo empreendedor bem-sucedido, ele está cumprindo uma missão. E essa missão não é de cunho egoísta, egocentrista. Ele é de cunho de compartilhar com a comunidade aquilo que ele acumulou de experiência, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele desenvolveu. Porque o sucesso verdadeiro somente é sucesso quando você consegue auxiliar o outro a ter sucesso também. Então, certamente, esse meu trabalho, seja na condição de escritor, de palestrante, ele é um motivador, é um elemento de incentivo, de apoio para aqueles que estão começando, ou aqueles que talvez já percorreram e tiveram dificuldades. Porém, é uma grande satisfação saber que nos últimos 5 anos, pessoalmente, eu já ajudei a formar mais de 100 novos milionários no país. Isso dá uma sensação de muita gratificação. E o livro está aí há 28 semanas na lista dos 10 mais da Veja. Certamente, Desperte Milionário, que é você, acabou o ano como o 7º mais vendido, por 28 semanas agora está entre os mais vendidos, em todas as listas, tanto da Veja, da Época, o Estadão, a Folha. E é um livro que é de fácil leitura e, ao mesmo tempo, de fácil aplicação. E isso é o primeiro, digamos, estímulo a pessoa não somente atrair-se pela matéria, mas conseguir ter um entendimento e aplicação do conteúdo. Você pegou a pior fase da economia no Brasil, no começo da sua empresa. O período lá do Sarney, do Cruzado, aquela tentativa de congelamento, crise, inflação disparada. E ali você tentou estabelecer um negócio. Poderia ser em cima de royalties, as franquias, poderia ser em cima do material produzido. Qual foi a sua escolha para consolidar o grupo no começo? Todo modelo de franquia ele tem uma prática específica no que diz respeito à relação entre a empresa franqueadora e o seu cliente franqueado. No caso da Wizard e das empresas que compõem o grupo, como o Yazid, a Skill, Microlins, SOS e também a People, nós optamos pela produção de conteúdo, seja em forma de material didático, CDs, DVDs. Recentemente nós lançamos uma caneta que é o WeSpan. Ela faz a leitura do texto e reproduz o áudio daquela lição. Para a pronúncia, correto? Para a pronúncia. Então, dessa forma, nós temos uma tecnologia própria em que o aluno basta tocar com a caneta a lição e ele vai ter a reprodução daquele áudio e aquilo ali passa a ser um professor 24 horas. Porque a qualquer momento que ele quiser saber ou a tradução ou a pronúncia, basta tocar na palavra, na frase, na canção, no texto, que ele tem a reprodução perfeita feita por nativos. São inovações, então, para você criar diferenciais na concorrência. Certamente. Muito obrigado, Carlos. Só para fechar, como é que o Wizard foi parar no seu nome, que é o nome do grupo, né? O grupo não ganhou o nome porque você tinha um nome. Você ganhou o nome porque teu grupo deu certo com esse nome. Então, eu vou ser sempre agradecido por uma franqueada chamada Márcia Rossi, da cidade de Mogi Mirim, porque um dia ela chegou em Campinas e disse: Carlos, hoje eu tenho uma sugestão para você. E nós estávamos com a escola aberta somente há 1 ano. Ela disse: se eu fosse você, eu colocaria o nome da escola no seu nome pessoal.
Porque, olha só, o fundador do IASG se chamava César IASG. O fundador do meu vizinho Fisk se chama, né? Richard Fisk. E você deveria colocar Wizard, porque assim você ficaria Carlos Wizard. E eu resisti à sugestão no momento, mas depois ela fez um desafio. Ela disse, eu vou fazer um desafio para você, Carlos. Se você não colocar o nome Wizard no seu nome civil, eu vou colocar no meu. E aí essa foi a motivação que eu tive para adicionar. E hoje a minha carteira de motorista, identidade, passaporte, Carlos Wizard Martins. Ajuda na promoção também da marca da escola, principalmente. Muito obrigado pela presença com a gente. Muito obrigado também a você que acompanhou o programa. Paraná Business, um estado de negócios. Patrocínio FESP, invista na sua carreira. Apoio CBN Curitiba. Realização Band Curitiba.